pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer eu não sei se eu falei, se eu não falei, mas eu vim falar hoje, não sei se tardiamente ou não, sobre o filme da Barbie, tá? Então se você novo nova por aqui, aproveita, se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, que me ajuda muito na divulgação logo no começo do vídeo, né? Muitos likes ajudam muito para que mais pessoas conheçam o canal. Clica no sininho aqui embaixo também, do lado do botão inscrever-se, né? Para que o YouTube entregue o meu conteúdo para você, né? E compartilhe também esse vídeo com os seus amigos. Comenta também aqui embaixo se você assistiu, né? O que você achou. Se você também concorda com as coisas que eu vou falar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Estou de rosa, né? Não foi proposital, mas enfim, vamos lá. Esse filme, o que acontece? Como já faz um tempo, mas eu acredito que eu consiga me lembrar, né? Tá bem ainda, não está em evidência, mas fazer vocês mais pertinho. A gente ficar aqui, né? Tete a tete. Enfim, esse filme, ele, pra quem é mulher, né? Vai me entender um pouco, né? Por quê? Porque é o seguinte, não é um filme, é um filme que ele basicamente trata, né, do feminismo, tá? Que é um movimento aí que vem crescendo a cada ano, né? Então, nós mulheres, a gente tem que tomar consciência das coisas, né? Principalmente das coisas no sentido assim, de perceber alguns sinais que os homens ao nosso redor fazem pra gente, né? E como a gente se sente com isso e não deixar que isso se torne algo ruim pra gente, né? Que a gente se sinta mal com isso, né? Principalmente no sentido de os pedidos, né, dos homens quando eles fazem pra gente, né, de marido, de namorado, de até, né, pessoas muito próximas. Então, para que isso a gente perceba e não se sinta uma empregada, né, porque na verdade não é isso, não é mesmo? E a forma como é falada, a forma como eles pedem as coisas, você fez pra mim, sabe? Então acho que a gente tem que ter um pouco de esse tino, né, essa percepção bem aguçada para que a gente não seja transformada nisso, né, porque isso no filme mostra muito, né, então mostra que assim, quando basicamente o filme conta a história, né, de que a Barbie vem para o mundo real, né, e o Ken também, né, um pouco depois, mas ele vem. E aí ele percebe que quem manda aqui são os homens, né? E lá no mundo deles é a Barbie, né? No caso tem a Barbie, todas as outras, tudo mulher que manda. Então existe o patriarcado, né? Então ele entende que os homens aqui têm muito mais poder, né? E vai e volta para lá e meio que toma o lugar dela, né? Se torna então o dono de tudo lá e vira uma coisa machista, né? Assim como a gente tem visto ultimamente, inclusive até pouco tempo. Então, a gente precisa acordar para isso, né? A gente já tem acordado, mas precisa um pouco, principalmente, como eu disse, para pessoas próximas, né? Para que isso não se torne algo que você está fazendo para ser ridicularizada, né? Ridicularizada no sentido assim, de fazerem você se sentir mal, né, naquela situação, naquela posição, né, de que ele pede, ele tá numa posição de poder, né, e você numa posição de agradar, né, e principalmente de obedecer, né. Eu acho que esse é o ponto. A gente não pode chegar nesse ponto de que um manda, o outro obedece, né? Então a gente precisa acordar para isso e falar, não, eu não tenho a obrigação de te obedecer, né? Para marido, para namorado, sabe? Então assim,
até certo ponto para um pai, mas depois também você não é obrigado a obedecer, né? De uma forma assim, autoritária, né? Então eu acho que a gente precisa, assim, esse filme é muito necessário por isso, né? Pra gente acordar e falar, olha lá, às vezes eu passo por isso, eu já passei por isso. Então a gente vai ir também se preparando para que não aconteça, nem já tenha acontecido, né? Para que não aconteça de novo, e nem se você não passou, não aconteça, porque você já está vendo ali os sinais que são dados, né? Quais são as situações e quais são o modo como é apresentado no filme, você vai vendo que, olha lá, como eles agem pra gente se sentir assim, para ser uma empregada deles, né? Então, eu acho que a gente tem que ficar muito atenta para que isso não aconteça, né? E se acontecer, para que não aconteça de novo, né? Às vezes acontece e você não tá percebendo, né? Você não tá ali atenta. E às vezes você precisa, se você tiver, você não permite que isso aconteça. Essa é a questão. A gente não permitir que essas coisas aconteçam, né? Porque aí o que acontece? Eles estão no poder, eles mandam e a gente o quê? É obrigado a obedecer, né? Então esse é o ponto de você não se tornar essa pessoa diminuída, né? Ele manda, ele sabe, ele conhece, ele que tá no comando. E não é assim, né? Eu acho que não é a relação, não é assim 50%, 50%, é 100% cada um, né? Para que todo mundo esteja no mesmo, se dando o seu melhor, né? Dando a sua contribuição de uma forma completa, né? Não é metade você, metade eu. Não, os dois se contribuindo de uma forma, se dedicando de uma forma completa, né? A gente consegue, a gente tem um resultado melhor, né? Do que 50 e 50. Então, principalmente na criação de um filho, né? A gente tem que dar 100% eu, 100% você, para que os dois estejam na mesma sintonia, né? Principalmente na educação, né? Enfim, limites e tudo mais. Eu acho que é por aí, né? Eu acho que a gente precisa, nós mulheres, precisávamos, né? Desse filme, algumas, né? Pra acordar e falar, não, isso você não vai fazer, né? Eu não vou permitir isso e isso não vai mais acontecer, ou para que nem chegue nesse ponto, né? Para que isso nem chegue a ter o estopim para que aconteça, né? Não chegue nem perto de acontecer. Então eu acho que a gente precisava, algumas, eu acho que várias, né? Precisavam desse filme para falar, olha lá, como é que são as coisas, né? E às vezes a gente nem tá percebendo, né? Tá vivendo ali sem nem perceber que tá sendo tratada de uma forma diminuída, né? De uma forma inferior. Então a gente precisa ter a consciência da nosso potencial, né? Das coisas que a gente pode sim fazer, das coisas que a gente pode sim tomar conta e fazer as coisas totalmente independente deles, né? Ter a nossa própria independência e também para que se alguém se aproximar não seja de uma forma que te faça mal, né? Que te prejudique de alguma forma. Então era isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu